irmãos, graça e paz. Graças a Deus nós estamos iniciando esse mês de junho e atendendo a santa convocação do Senhor, conforme Ele ordena. Estamos aqui nesse culto solene e damos graças ao Senhor por isso, pela oportunidade de adorá-lo e de bendizê-lo e também de ouvir a sua voz. Nós agradecemos ao Senhor a presença de visitantes aqui, que Deus possa abençoá-los e enriquecê-los. Eu não me lembro tê-los visto outras vezes, então que Deus possa abençoá-lo também neste domingo que fez o Senhor, no dia do Senhor, diante do Senhor. Como vocês já sabem, nós estamos expondo pela manhã 1 Coríntios, né? E à noite nós estamos expondo Gênesis. Hoje eu vou inverter, hoje a gente vai para Gênesis pela manhã, e nós vamos finalizar o capítulo de número 36. Eu mandei a arte, né, dizendo que era às 9 horas, era Corinto, mas aí o anjo apareceu lá e disse Gênesis 36. E então eu vou para Gênesis 36. Nós vamos ler somente o versículo 1. Nós vamos expor todo o capítulo, mas nós vamos ler somente o verso 1. Já fica aí de sugestão a Robinho e a Ângela, né? Temos muitos nomes aqui, bonitos, interessantes. Eu acho que vocês poderiam escolher um nome desse aqui, do descendente de Esaú, para colocar aí no vosso filho ou filha, né? Nomes bonitos, acredito que vocês vão gostar bastante. Tá bom? Então, nós vamos ler somente o Gênesis 36, o verso de número 1, e no decorrer da exposição nós faremos a leitura do capítulo todo. Gênesis 36 diz: são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Então vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia sobre nós, que nos concede mais um dia tão maravilhoso, um dia que o Senhor também, além de nos conceder este dia, também nos concede essa maravilhosa oportunidade de, reunidos como teu povo, estarmos aqui para ouvir a tua voz, te adorar e te bendizer. Ó Senhor, que assim seja, que apesar de nossas imperfeições, o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, e também, Senhor, necessitamos ouvir a tua voz e que essa voz soe aos nossos ouvidos, rompendo nossa surdez, quebrando nosso coração muitas vezes endurecido, Senhor, diante das tuas palavras, e que a tua vontade prevaleça, Senhor. Fala-nos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Recentemente, o nosso ex-presidiário recebeu com honras um dos nomes mais ilustres da ditadura contemporânea, o Nicolás Maduro. Há quem diga que se trata de um homem democrático. Porém, a própria bolha defensora do nosso presidente Sapequinha tem vomitado críticas por todos os lados, pois está mais do que provado que o dejeto humano que preside a Venezuela é um homem tirano, desumano, um poderoso opressor. Para aqueles que duvidam disso e que a paixão pelo iluminado ladrão é maior do que o raciocínio lógico, deveriam conhecer um pouco da catástrofe venezuelana. Eu conheci venezuelanos e sei muito bem o que eu estou dizendo. Ou quem sabe você podia pelo menos conversar com um refugiado para ouvir dele o quanto é indigno viver num país que está numa miséria, enquanto patrocinam charutos e picanha para a classe privilegiada e propagadora de uma democracia imposta a qualquer custo, inclusive derramando sangue, silenciando a vida dos seus opositores. Mas as pessoas de bem, principalmente aquelas que prezam pelos valores de Cristo, entendem perfeitamente que uma sociedade justa, conforme Deus orienta, homens como foram citados aqui, de uma índole criminosa e invejável, deveriam estar presos, pagando pelos crimes que cometeram e que continuam a cometer. Todavia, parece que a sensação que nós temos é que nós estamos caminhando de ladeira abaixo e que a visita de Nicolás Maduro é só um inicial presságio de uma catástrofe inevitável.
É nessa hora então que nós perguntamos: cadê o Senhor? Até quando teremos que conviver com a tirania de homens? Até quando teremos que viver diante de governos tão impiedosos, tão maliciosos, tão destruidores, tão avassaladores? Até quando? A história de Esaú vai responder a nossa indagação. Se você lembra bem, Esaú é um dos personagens do livro de Gênesis, e sua história ela começa justamente no ventre. Havia uma guerra, a gente já sabe disso, e foi logo esclarecida pelo Senhor lá em Gênesis 25. O Senhor havia dito à mãe deles: daí nós temos duas nações, mas o mais velho, ele servirá ao mais moço. Esaú servirá a Jacó. E a gente viu que isso vai se consolidando durante a história. Esaú, logo de cara, ele vende seu direito de primogenitura por um prato de carne vermelha, e a gente viu que tudo isso movido pelos apetites, pelos desejos da carne dele. Depois, Gênesis registra que esse mesmo indivíduo que desprezou a primogenitura, ele se casa com duas mulheres hititas, Judite e Basemate. E isso foi de grande amargura para Isaac e Rebeca. Mas a gente viu que, antes de tudo, isso foi uma amargura para o próprio Deus, porque Deus condenava esse tipo de relacionamento. Então, posteriormente, quando seu pai envelheceu e decidiu, enfim, abençoar seus filhos, o desejo do pai era abençoar o mais velho, era abençoar Esaú, porque ele gostava mais de Esaú do que de Jacó. Mas, enganado, acabou abençoando Jacó, o mais moço, e com isso cumpriu os propósitos de Deus. O mais velho servirá ao mais moço. Então restou para Esaú a seguinte bênção. Aí eu quero que você volte lá para Gênesis 27, para você lembrar, verso número 39 e o verso 40. Acho tão bonito esse barulho de Bíblia abrindo. Gênesis 27, 39 e 40. É a bênção, entre aspas, de Jacó, ou do seu pai Isaac, para Esaú. Gênesis 27, 39 e 40. Então Isaac, seu pai, disse: sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Aqui então está a sentença, a bênção de Isaac para o seu filho Esaú. E por causa dessa bênção aqui, que ele não recebera a bênção que ele desejava, que foi a bênção dada a Jacó, ele ficou revoltado. E o texto diz que ele intentava matar Jacó, e Jacó teve que fugir. Aí a gente já conheceu a história de Jacó, que ele passou muito tempo fora da terra prometida, na terra de Padã Arã. E aí diz o texto que quando Jacó ele vai embora, ele notou que seus pais, o Esaú notou que os seus pais estavam desgostosos com relação ao seu relacionamento com duas mulheres ímpias. E aí diz o texto que ele, buscando agradar os pais, ele vai atrás de uma mulher, mas agora Malate, que é da descendência justamente de Ismael, que também tinha sido rejeitado por Deus. E outro casamento que Deus não aprovou. Muitos anos se passaram, a gente viu, Jacó volta e tem aquele encontro maravilhoso. E ali Esaú se reconcilia com o seu irmão, e o final da história diz que eles se encontram na terra da peregrinação de seu pai e lá sepultam Isaac. Então esse foi o último episódio que nós vimos envolvendo Jacó e Esaú. Hoje a história deles se encerra. Como vocês já sabem, né? Quando tem a palavrinha aí, esta é a geração, ou esta é a genealogia, ou esta é a descendência, e é aquela palavra hebraica que a gente explicou para você aqui, toledot, ou seja, significa que uma história está chegando ao fim, e essa história é justamente a história de Esaú.
E vai se encerrar, óbvio, com uma genealogia. É aquele texto quando você está lendo a Bíblia, né, de forma ordenada, quando você olha para ele e diz, eita, que coisa mais chata, e fulano que gerou ciclano, e você diz assim, isso não tem nenhuma informação importante para mim. Aí é que você se engana, porque tem muita informação, e por isso que a pregação expositiva é tão importante, porque não tem como o pastor dizer, hoje eu não vou pregar Gênesis 36. Então, Gênesis 36, ele vai encerrar a história de Esaú. Moisés vai enfatizar algumas coisas que já foram observadas, registradas no decorrer das exposições, principalmente que Esaú, ele continua e ele continuará sendo a linhagem do diabo, porém, como filho de Isaque, ou seja, Esaú é a linhagem da serpente. No entanto, por causa de Isaque, ele recebe o favor divino. A promessa que foi dada por Isaque a Esaú vai ser revelada agora que foi cumprida em Gênesis 36, ou seja, Deus cumpriu aquilo que havia prometido a Esaú através da profecia de Isaque. Então, isso vai mostrar que Esaú, ele de fato virou uma grande nação, um grande povo, um povo poderoso, um povo guerreiro, mas também vai mostrar como Deus é fiel, como Deus é todo-poderoso, como Ele conduz a história das nações para preparar o caminho da chegada do reino. Ou seja, homens poderosos, mesmo que não acreditem em Deus, são instrumentos do divino para um propósito maior. Até o mal, até a semente da serpente cumpre um propósito eterno. E é isso que a gente vai ver hoje com essa genealogia de Esaú. Bom, no gesto agora a gente vai ler o texto, né? E nós temos aqui várias genealogias, elas se encaixam, porque a proposta de Moisés é mostrar a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração, a quarta geração de Esaú. Ou seja, não estamos falando somente do Esaú no tempo do patriarcado, mas Moisés ele vai registrar a história de Esaú em gerações futuras. Então, nós vamos ver como Esaú se desenvolveu, tá bom? E a primeira genealogia é a genealogia de Esaú quando ele estava na terra de Canaã, porque ele fica em Canaã depois que seu pai falece, e ele tem uma história em Canaã também, antes do falecimento do seu pai, que a gente viu, ele casou com 2 mulheres, depois casou com a terceira. Então ele tem uma história de Esaú, né? Existe uma história de Esaú na Canaã. Depois Moisés vai falar sobre o Esaú agora como Edom, que agora está como um reino em Seir. Depois ele vai contar que esse reino Seir, ele era um reino habitado pelos povos de Seir, e que para Esaú ter entrado em Seir, ele guerreou com esse povo para destruir esse povo, para assumir Seir, e depois Moisés vai registrar a genealogia de Esaú na última geração, após essa residência, após ele se tornar um poderoso na terra de Seir. Tá bom? É essa linhagem que nós vamos observar. Então, vamos primeiro para a genealogia de Esaú em Canaã e sua separação da terra de Canaã. Nós lemos o verso 1, são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Então, esse é o cabeçalho, né, que vai deixar claro do que se trata. Nós vamos entrar agora no relato dos descendentes de Esaú, que é Edom. Não se esqueça, nós estamos chegando na última parte, porque o descendente, história ou genealogia, vem da palavra toledote. Então, ou seja, Moisés está encerrando mais um livro.
O livro de Gênesis, ele se divide em 3 partes. Ele vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que se chama a história primeira. Ele vai do capítulo 11 até o capítulo de número 36, que é a história do patriarcado. E do capítulo 37 em diante, nós vamos ver a terceira parte, que é a descendência de Jacó. Ou seja, José, ele vai abrir o enredo do capítulo 37 para ser contada a história de Jacó. Você pode ver que no capítulo 37, veja que ele abre o capítulo de 37 dizendo: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José, então veja, ele contou a história de Esaú, ele vai fechar a história de Esaú, toda a descendência de Esaú, para depois, no capítulo 37, ele mostrar a descendência de Jacó. Então aqui ele está fechando o enredo para começar uma outra história, e no caso será a história da descendência de Jacó, como José vai para o Egito para salvar o núcleo do patriarcado. Tá certo? Então, nesse caso, hoje estamos encerrando o 2º livro de Gênesis. E veja que informação interessante. Moisés já diz logo, ele é Edom. Então, da mesma forma que Jacó mudou para Israel, ele foi mudado agora, não é mais Esaú, mas agora é Edom. Vocês lembram muito bem que a palavra Edom no hebraico, ela significa aquilo que é vermelho. E nós, quando observamos essa palavra, aquilo que é vermelho, isso remete ao episódio, né? Tem duas situações que remetem esse nome vermelho aos fatos que envolvem Esaú. Primeiro, a gente sabe que Esaú era ruivo, e ruivo é vermelho, mas a referência maior é que, quando diz que ele é vermelho, é porque o texto lá que nós vimos, quando Esaú vendeu a primogenitura para um prato de carne vermelha. Quando Moisés mostra aqui que ele não é mais Esaú, ele é Edom, e que essa palavra se remete à história vermelha, como sendo o elemento da sua rejeição ou rejeição da primogenitura, Moisés está dizendo que esse Esaú, que é Edom, que rejeitou a primogenitura, Moisés já está implicitamente dizendo que esse Esaú, que é Edom, é a linhagem da serpente. Então, o Esaú, esse cara que está sendo contada aqui a história, é ele quem carrega a linhagem da serpente, ou seja, ele é a linhagem do diabo. Então, ele, que é Edom, ele conta ou carrega a linhagem da serpente. Só que Moisés, ele vai mostrar como, mesmo sendo o mal, mesmo sendo aquele que carregava a linhagem maligna, Moisés vai mostrar como Deus graciosamente abençoou Esaú e como Deus cumpriu sua promessa a Esaú, mesmo ele sendo da linhagem da serpente. Por quê? Porque Esaú ele vai crescer e vai se tornar um grande povo. Então, nós vamos ver agora sua primeira genealogia dentro da terra de Canaã. Veja o verso número 2, 3, 4 e 5. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Reuel. A Olibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. Aí, ó, eu estava pensando, Cerro Corá, aqui tem uma terra de descendência de Esaú, não piso mais lá. Vai ter nome até de ministro, aqui vocês vão ver, descendência de Esaú, repare, viu? Estes são os filhos de Esaú,
que lhe nasceram na terra de Canaã. Veja, Moisés ele registra em primeiro lugar a primeira geração de Esaú, né? O registro aqui, veja que ele destaca, o que ele destaca sobre a questão da linhagem de Esaú ser a linhagem iníqua, né, a linhagem ímpia, e ele destaca aqui, né, a sua primeira geração, e diz que ele casou com essas mulheres. Então ele detalha as mulheres eram ímpias. Lembre, irmãos, você está lendo Gênesis aqui, mas quando Moisés escreveu isso, o povo, né, estava peregrinando para entrar na terra prometida. Deus já havia dado a instrução ao povo com relação a casamentos com ímpios. Então, quando eles leram isso aqui, eles com certeza recordaram a lei de Deus que proibia o casamento com pessoas ímpias, do povo de Deus com pessoas ímpias. Então, quando eles leram isso aqui, eles entenderam que Esaú, que é da linhagem da serpente, fica provado que ele é dessa linhagem por causa das atitudes que ele toma. Então, ele casou com mulheres iníquas, como Moisés registra, né? E aí Moisés está destacando que eles, né, elas não são da terra de Canaã. Isso mostra a sua descendência de povos pagãos. Isso é uma descrição pejorativa, e com isso Moisés está denunciando o pecado de Esaú. Então, o casamento com as mulheres ímpias mostra, de fato, a sua natureza. Ele se casou com ímpias, isso mostra quem ele é. No entanto, esses casamentos se deram na terra de Canaã, tá bom? Então, o casamento dele com mulheres pagãs faz justiça à sua natureza. Agora, tem um elemento aqui importante dentro do texto que me trouxe algumas horas de quebra-cabeça. Gênesis 26, 34 afirma que Esaú casou-se com Judite, filha de Beere, Eteu, e com Basemate, filha de Elon, Eteu. Entretanto, Gênesis 36, como nós vimos, afirma que as esposas de Esaú eram Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, e Basemate, filha de Ismael. Então, Esaú casou-se com a filha de Elon, chamada Basemate, ou com a sua filha Ada? Teve então Esaú 2 ou 4 esposas? Então, essa é a grande discussão no texto. Mas, fazendo uma análise, as esposas de Esaú foram 4. Judite não aparece aqui, a filha de Beere, né, que é a primeira. Aí vem Basemate, que também tinha o nome de Ada, filha de Elon. Olibama, que é a filha de Aná, e Basemate, filha de Ismael, né? A razão por que Judite não aparece aqui é porque Judite não teve filhos, e está se tratando da genealogia de Esaú. Então, se ela não teve filhos, não fazia sentido ela estar dentro da genealogia, porque ela não gerou filhos a Esaú. Então, Gênesis 36 é a descendência de Esaú. Aparentemente, né, você deve notar também uma coisa muito importante. Naquela época, as pessoas tinham não só o primeiro nome, mas o segundo nome, e elas trocavam de nome as pessoas. Você pode observar que Deus usa isso. Deus muda o nome de uma pessoa para outro nome, dando um novo significado. E isso também era comum entre os povos. Então, aparentemente, Basemate, filha de Elon, também tinha o nome de Ada. E desta forma ela é identificada aqui em Gênesis. E, lógico, para que ela fosse distinguida, né, ou fosse feita a distinção, né, da outra mulher chamada Basemate, que também era filha de Ismael, que também era família de Esaú. Então, Esaú teve 4 esposas, e Moisés diz que essas esposas lhe deram filhos, e Ada então lhe deu um filho chamado Elifaz. Ada também era o nome da primeira esposa de Lameque, descendente de Caim, ou seja, remete novamente à linhagem maligna, né?
não é coincidência, né? O cara que é da linhagem da mulher casa com uma mulher ímpia que tem o nome de Ada, que é o mesmo nome da linhagem de Caim. Está tudo em casa, né? Está tudo em casa. E ele deu o nome de Elifaz, né? É o descendente de Caim. Olibama lhe deu 3, olha aí, Robinho: Jeus, Jalão e Corá. Basemate gerou 1, que foi Reuel. E todos esses nasceram na terra de Canaã. Essa é a primeira geração de Esaú, quando ele estava na terra de seus pais. Então, quando ele ainda residia na terra de Canaã. Lembra que Jacó encontrou Esaú quando Esaú estava no caminho para Seir. Então, ele já tinha saído da terra de Canaã. Moisés está contando a história quando ele vivia em Canaã, naquela confusão de primogenitura e bênção. Então, ele teve 4 esposas, das 4, 3 lhe deram filhos. Então, vem aí o Elifaz, o Jeus, Jalão e Corá, e Basemate gerou a Reuel. Então, esse é o resumo da história de Esaú na terra de Canaã. Lembra que o pai dele faleceu, e ele estava com Jacó na terra da peregrinação. E o texto pressupõe de que lá ele ficou. Só que teve um problema com Jacó. Não dava para ele ficar na mesma terra, não dava para ele ficar em Canaã com Jacó. E o texto vai dizer isso, que é o momento em que ele volta para a terra de Seir. Veja aí o capítulo 36, o verso de número 6. Esaú 6, 7 e 8. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, olha a ênfase de novo de Moisés, habitou no monte Seir. Moisés deixa entender que após a morte de Isaque, Esaú está lá na terra de Canaã, mas o que Moisés está dizendo é que por causa de problemas territoriais, ele tinha muitos bens, muitos gados, e a gente sabe que Jacó, quando ele vem de Padã Arã, ele vem rico, ele vem milionário, então também é um homem de propriedades, e houve choque de bens. Isso lembra alguma passagem, né? Lembra Abraão e Ló, por exemplo, por causa do espaço, por causa das dificuldades territoriais, ou seja, é pouco pasto, pouca água, para muito gado. Então, o que é que Moisés está registrando? Que diante dessa situação conflituosa, o que é que Esaú faz? Esaú decide voltar, né, para a terra de Seir, ou seja, ele de fato agora ele sai da terra de Canaã, ele não fica na terra de Canaã definitivamente, embora tenha voltado para lá, ele sai da terra de Canaã, a terra prometida, e vai para o monte Seir, que ficava numa região ali fronteira da terra de Canaã. Então ele decide sair, e observe que Moisés ele quer mostrar, ele quer enfatizar essa saída dele, porque a pergunta é: haveria terra melhor do que a terra da peregrinação dos seus pais? Né? Porque qual é a questão da terra? A gente tem visto aqui em Gênesis que a Canaã é a terra prometida. Estar em Canaã está debaixo da bênção de Deus. Estar em Canaã significa estar debaixo da provisão de Deus, do cuidado de Deus. Então, não existe melhor lugar do que a terra prometida. Por isso que nós observamos Moisés destacando a confusão que houve com relação aos pastores de Abraão e Ló, e por causa disso Ló, com a tentação dos olhos, decidiu ir para um campo próspero e acabou caindo onde? Na terra de Sodoma e Gomorra. Aqui ele usa a história parecida
para dizer que Esaú, por causa do conflito, por causa dos bens, ele decide voltar para o monte Seir e não viver mais na terra de Canaã. Ou seja, para ele ele ponderou com mais seriedade o aspecto social, econômico e político e decide sair da terra. E aí Moisés mostra o contraste, porque enquanto ele sai da terra, Jacó fica na terra. Enquanto Esaú sai da terra, Jacó continua na terra. Isso é mais uma evidência de Esaú ser o filho da serpente. Tá bom? Porque observe as ações dele. Olha, Moisés ele constrói, né, de uma forma muito maravilhosa todo o começo do enredo. Edom, vermelho, primogenitura vendeu. Ele casou com mulheres hititas, casou com a filha de Ismael, mulheres ímpias e uma mulher descendente de Ismael, que era o filho rejeitado do avô. Né? E ele vai conduzindo, casou com Ada, né? O nome da mulher é Ada, que liga a mulher de Lameque à descendência de Caim. E ele conduz o texto e mostra, tiveram problemas na terra de Canaã por causa dos bens, Jacó ficou e ele saiu. Então veja, Moisés vai construindo nessas informações, mostrando que ele não age por fé, ele não age em obediência, ele não é obediente de forma nenhuma, ele age como a gente viu, sempre pelos interesses dele, pelos desejos dele. E aí Moisés registra que ele sai e vai habitar em Seir. Então Moisés agora vai nos contar a segunda geração de Esaú, que é na cidade vizinha à terra de seus pais. Veja aí do verso 9 ao verso de número 18. Veja que a palavra aí de novo é descendência. Então ele fechou a história em Canaã, agora é a próxima geração. Vamos até o verso 18, 9 a 18, para a gente não ficar lendo aqui, e a gente já vai fazendo o resumo, 9 a 18. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas. Veja que agora, né, ele é o pai dos Edomitas, no Monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú. Vamos lá, Robinho, Ângela. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, bonito esse, Omar, Zefô, Gaetã e Quenaz. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz Amaleque. Esse Amaleque aqui é o que dá origem ao povo amalequita, que vai ter grandes brigas com Israel no futuro. Tá bom? Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes, Naate, Zerá, Samá e Misa. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeús, Jaalão e Corá. Agora observe o verso número 15, a ênfase de Moisés. São estes os chefes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefô, Quenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Observe que Corá também aparece como um dos filhos, então temos mais um filho de Ada, né? Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom, são os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Misa. Estes são, eu acho que é o de Misael, estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeús, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descendem de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Então, essa é a história de
Esaú no monte Seir. Elifaz, filho de Ada, lhe deu netos, Temã, Omar, Zifô, Gaetá, Quenão, Amaleque e Corá. Os filhos de Olibama não lhe deram netos, mas Reuel, filho de Basemate, sim, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Temos então o registro aqui de 3 esposas, 5 filhos e 11 netos. Dessa ruma de filhos e netos, observou que a palavra chefe foi repetida, chefe, 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 chefe. Ou seja, Esaú cresceu tanto que agora há uma estrutura política na região de Seir, né? Agora você pode ver que já existem líderes, já existem príncipes, já existem chefes tribais, ou seja, aquele núcleo de Esaú agora se desenvolveu tanto que agora ele está sendo dividido por tribos, e suas tribos com os seus chefes, que também a palavra chefe pode ser traduzida como príncipe, ou seja, era alguém poderoso, né, que liderava um clã, liderava uma comunidade. Então Esaú cresceu de tal forma que gerou como suas províncias, e cada um tem o seu príncipe e tem o seu chefe. Que interessante, não é? Que observe que o texto já está mostrando que, de fato, né, Deus, ele cumpriu com a promessa que havia feito através de Isaque. Esaú, mesmo sendo da linhagem da serpente, Deus abençoou ele de tal forma que ele expandiu o seu povo, cresceu, e que agora tem uma organização com líderes, com chefes do seu povo. Então, veja, como Moisés, né, ele vai mostrando ao povo como Deus cumpriu sua promessa com Esaú, mesmo ele sendo da linhagem da serpente. Então, a fidelidade de Deus, né, é revelada também, né, em Esaú, ou seja, Deus mostrou sua fidelidade ao patriarca Isaque, cumprindo sua promessa também ao filho rejeitado, ao filho de Esaú, né? Mas vocês lembram que Esaú foi dito lá que ele ia viver da espada, né? Viver da espada, não é porque ele ia viver cortando, né, cachorro, gado, não, é porque ele ia ser um homem guerreiro. Então vai contar agora na terra de Seir, né? Na terra de Seir, como era habitada. Aqui também era um tipo de reino, e é esse reino justamente que é derrotado, e aí você vai ver que lá é de onde sai também algumas mulheres de Esaú. Ele fecha o verso 19 dizendo: são estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e esses são os seus chefes. Aí, porque você pode dizer assim, mas rapaz, Moisés botou uma lista do povo de Seir, é justamente para mostrar que como Esaú cresceu, virou uma potência, o povo também de lá era um povo organizado, houve o conflito, ou seja, Esaú expulsou aquele povo de lá, né? Então, com sua força, com seu poder político, ele expulsa aqueles de Seir que estavam a residir lá. Verso 20 ao verso número 29. São os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra. Veja, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Esses são os chefes dos Oreus. Veja, aí começa a repetir os chefes dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Timna, lembra dela? São estes os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Anã. São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. A gente vai ver isso aqui já já. São estes os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. Estes são os filhos de Dizon, Endá, Esbã, Itrã e Querã. Olha aí, se for gêmeos, melhor ainda. São estes os filhos de Ezer,
Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã, Uz e Arã. Uz, terra de Uz, lembra? Aqui, Jó, pronto. Então você já está vendo que o terreno já está sendo montado. O livro de Jó é feito nesse período aqui, certo? O livro de Jó é feito nesse período aqui, tá bom? É um dos livros mais antigos, ele está junto do Pentateuco ali, em tempo de escrita, então você já está vendo o Uz, né? Esses são os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezé e Dizã. São estes os chefes dos Oreus na terra de Seir. Então, vamos resumir aqui. Seir teve 7 filhos, os chefes da região, 19 netos e 2 netas. Era um reino consideravelmente grande, né? Para a época era um reino muito forte, mas outras informações são esclarecidas aqui. A primeira é a informação de onde saiu Olibama. Então você vê que Esaú se relacionou, né, com Olibama, que era da terra de Seir, e ela se tornou esposa dele. A segunda é Tímina, que é concubina de Elifaz, é a que casa com o filho de Ada, e que é também da terra de Seir, né? Ou seja, o que é que Moisés está dizendo? O filho seguiu o passo do pai. Casou também com uma mulher ímpia, o filho primogênito. Por que a importância de enfatizar Elifaz? Porque Elifaz é o primogênito, era ele quem poderia mudar isso. Era ele quem poderia mudar essa história de Esaú. Tomar outro caminho, seguir o caminho do avô, seguir o caminho do tataravô. Mas ele vai e segue o caminho do pai, vai e se casa com uma mulher também ímpia, né? E ele destaca aqui. É interessante que há um registro de Aná, que achou as fontes termais. É muito interessante porque tem duas interpretações, que a palavra hebraica é muito difícil de chegar a uma conclusão, aí tem 2 opções. Primeiro, o cara foi apacentar os jumentos e encontrou uma fonte quente, e esse é o pai das fontes quentes. Então, ele não era comum, ele foi sair, a pessoa, vocês que têm sítio aqui, vocês vão andar pelo sítio, aí encontra uma fonte quente. Imagina a riqueza que isso é para a região e também imagina a riqueza que isso era para a época, né? Mas a palavra também fontes quentes, também ela pode ser traduzida como mulas, né? A ideia então é que Aná foi o primeiro a cruzar cavalo com mula, né? Então também tem essa possibilidade, é que Anás é o primeiro. Então se alguém aqui gosta de fazer essas presepadas, lembre-se que você é filho de Aná, né? Você gosta de cruzar cavalo com mula, tá bom? Então essa é uma informação bem interessante aqui do texto, né? de que Moisés, esse é o pai, né? Ou das fontes termais, fontes quentes, ou do cruzamento aí de cavalo com mula, né? Então foi alguém, né? Por que Moisés está dizendo isso? Porque é alguém também que de grande importância. Ou seja, ele não só tinha chefes, né, em Seir, tinham homens também, né, com, vamos dizer assim, com uma certa importância financeira, né, porque foi uma descoberta. Para o texto aqui, se ele cruzou o cavalo com mula, né, é uma descoberta isso. Então, com certeza, ele é um cara que deu muito lucro. Se ele encontrou uma fonte termal também, ele também deu muito lucro, porque foi uma descoberta. Então, não era um povo somente organizado, mas também tinha entre eles gente com bufunfa, com dinheiro, né? Mas o que ele quer destacar mesmo é os descendentes de Seir, né? Então, o ponto de Moisés é que essa terra era habitada e que agora passa a ser a habitação de Esaú. Se era habitada pelo povo de Seir e foi habitada pelo povo de Esaú, isso foi por meio da guerra. E Moisés está querendo mostrar ao povo que se cumpre a palavra de Deus, que diz que Esaú seria um homem de espada, um homem que seria um conquistador, um homem que iria, né, guerrear, tinha o poder da espada, e é nesse poder da espada que ele consegue viver nessa terra, expulsar esse povo, casar com as mulheres de lá, né, que ele já via esse relacionamento, então ele expulsa de lá. Isso mostra que Deus cumpre sua palavra a Esaú, mais uma vez, a sua fidelidade.
Aí então vem a última lista, que é os descendentes de Esaú na terra de Edom agora. A terra agora é deles, de fato e de direito. E agora essa é a descendência dele na terra de Seir. Veja o verso 31 até o final, verso número 41. E a gente encerra então esse texto da genealogia. São estes os reinos, os reis. Veja aqui, viu a progressão? Chefes, agora reis. Então, se com chefe ele já era um poderoso, imagine com reis agora. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá. Por quê? Porque Moisés registra aqui antes dos filhos de Israel. Porque o governo, né, teocrático, ele vai ser desfeito com o reinado de Saul. Então, Edom já tinha monarquia, já tinha o príncipe, já tinha liderança, e Israel não tinha ainda. Israel ainda iria escolher um rei, que seria o primeiro, que seria o Esaú, né? O Esaú não, o Saul, e depois viria Davi. Então Moisés está dizendo que Edom, ele já estava tão organizado, né, que ele já tinha príncipes e reis. Israel não tinha. Por que Israel não tinha? Entende, irmãos? Veja, qual é a importância disso? O povo de Deus, ele é governado pelo governo teocrático. É Deus quem governa o seu povo. A linhagem da serpente é os homens que governam. O povo de Deus, quem governa é o seu povo. É Deus. Deus é quem governa seu povo. No mundo, nas nações, os homens é que governam. No povo de Deus, quem governa é Deus. Por isso que Deus, quando o povo pede Esaú, ou Saul, se eu disser Esaú, entenda Saul, viu? Que é tudo do sal. Então, quando o povo pede Saul, o que é que Deus diz? Não fique triste, Samuel, porque o povo me rejeitou. O povo me rejeitou. Porque o governo era teocrático, era Deus, cracia, governo. Então Deus era quem governava o povo. Edom era já governado pelos homens. E aí veja o verso 32. Em Edom reinou Belá, filho de Beó, e o nome da sua cidade era Dinabá. Veja que agora já é cidade, né? Você vê que já progride. É rei e cidade. Ou seja, ele expandiu, cresceu muito, né? Belá morreu, agora presta atenção no outro detalhe do texto. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bozra. Morreu Jobabe e em seu lugar reinou Uzão, na terra dos Temanitas. Morreu Uzão e em seu lugar reinou Hadade. Lembra alguém? Eu gosto desse texto, é piada, né? Filho de Bedade. E o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Sanla, de Masreca. Morreu Sanla, em seu lugar reinou Saúl, de Reobote. Não tem nada a ver com Saúl e Samuel, tá? Junto ao Eufrates, morreu Saúl, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Acbor. Você já vê aqui eles cultuavam, porque o nome já tem o nome de Baal, né? Você já vê que eles eram idólatras. Edom e a sua idolatria. Morreu Baal-Anã, filho de Acbor, e em seu lugar reinou Adá. O nome de sua cidade era Pau, e do seu mulher era Metabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. Olha aí, Robinho. São esses os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias. Ele faz o resumo. Os seus lugares e os seus nomes. Os chefes: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elam, Pinom, Kenaz, Temã, Mibsa, Magdiel e Irã. São estes os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos edomitas. Temos a lista aqui de 8 reis. Lembra dos chefes? Nós temos aqui 8 reis. Belá, Jobabe, Uzão, Hadade, Samla, Saúl, Baal-Amã e Adá. No verso 40 destaca mais 11 chefes, com alguns nomes repetidos, provavelmente de clãs conforme as regiões. E essa lista você percebe detalhes importantes. O regime monárquico foi antes,
né? Ele aparece em Edom do que em Israel, como nós explicamos. Não se diz como chegou a reinar cada rei, porém se diz que não se transmitia a realeza por herança de pais para filhos. Então, havia que nascimento, né, em lugar diferente de um pai que não era o rei anterior. Nem todos reinaram na mesma cidade, então haviam cidades distintas, né? Ou seja, provavelmente cada um reinava no lugar que havia nascido, e todos os reinados duraram até a morte do rei. Veja, fulano reinou, morreu, no lugar dele reinou Ciclano, né? De um deles se diz que derrotou Midian em Moabe. Então, qual é a importância dessa genealogia? Mostrar mais uma vez, e agora com mais ênfase, o quanto Esaú cresceu, se desenvolveu, se organizou e se tornou um povo poderoso na terra. O homem que rejeitou a primogenitura, revelou-se filho do diabo, mas Deus foi fiel e cumpriu sua palavra a Isaque e fez dele uma grande nação. E esse é o final do enredo de Esaú. Então, o que fica para a gente, né? Está vendo, irmãos, que quando a gente pega, que vai detalhando, dá para tirar muita coisa do texto de genealogia, então não pare de ler genealogia, não. É porque você lê correndo. Você quer ler genealogia como ler gibi. Então, você precisa parar para ver os detalhes. E aí, quais são as lições que a gente pode tirar? Veja, irmãos, essa primeira é muito importante. A história de Esaú, como vocês percebem, fica registrado pontualmente que a sua história vai além da sua genealogia. Porque o que Moisés está enfatizando aqui é a questão da natureza dele, mostrar quem ele era também. Ele era filho do maligno, ele era alguém que foi rejeitado por Deus, e ficou evidente essa rejeição, né, durante todo o processo, suas escolhas. Cada passo que Esaú dava era um passo que deixava rastro de pele de serpente. Tudo que Esaú fazia, Esaú revelava que havia em sua natureza a semente do maligno. Então, Esaú, ele evidenciou, porque você pode pensar assim, pastor, Jacó também não era um cara lá muito flor que se cheire, não. Mas você observe como Moisés ele vai registrando, né, como o Esaú ele rejeita as coisas, né, os passos que ele dá não são passos de fé. Isso é muito importante, irmãos, porque casar com mulheres ímpias, qual era o significado para eles de casar com mulheres ímpias? Era desprezar o pacto de Deus. Porque Deus queria que o seu povo tivesse uma linhagem santa. Então, quando alguém ia e casava com uma ímpia, automaticamente estava desobedecendo a Deus. Qual era o significado da primogenitura? Por que se brigava? Por que Jacó queria a primogenitura? Porque a primogenitura simbolizava aquele onde residia as bênçãos da continuidade. E Esaú trocou a primogenitura, o aspecto abençoador do pacto, por um prato de comida. Ele estava com fome e ele queria comer, e para ele o que importava era comer, não a primogenitura. Depois diz que ele tentou matar o irmão, ele queria matar o irmão, e o irmão teve que fugir. Agora você vê Moisés dizendo, ele desprezou a terra prometida, a terra que Deus disse, eu vou dar a vocês, será de vocês, vocês vão viver nela. Ele não quis viver na terra prometida, saiu e foi guerrear com o povo, e foi tomar uma outra terra. Veja, é sempre assim, passos largos, né? E observe que o final da história dele é que ele sai da terra de Canaã, lá fica definitivamente, e lá ele continua a sua vida. Não há retorno para a terra de Canaã. Ou seja, ele deixa claro quem ele era, né? E filhos do maligno se distinguem justamente por essa questão. Nada do que eles fazem anunciam a vontade
do Criador. Há sempre uma disposição de um coração maligno em agir em rebeldia contra Deus. Mas também isso é muito importante, porque de que lado da história nós estamos? De que lado da história? Somos como Jacó, imperfeitos, porém sempre buscando, sempre tentando, de alguma forma, ter encontros com o divino? Ou, se fizermos um rastreamento das nossas ações, será que tem rastro de pele de serpente? Essa é uma questão muito importante. Nós precisamos considerar a seriedade disso. Porque, veja, não é o que você diz que vai, de fato, provar quem você é. É o que você faz. Você pode dizer que é um cristão. Você pode dizer que é membro da igreja de Parque Dourado. Você pode dizer que ora muito. Você pode dizer que lê a Bíblia muito. Você pode dizer que tem momentos devocionais. Mas o que você faz de fato e de direito no decorrer dessa vida, o rastro que você deixa, aí sim são sinais da sua natureza. Você prova quem você é. Você prova, você dá provas de quem você é. Se você é crente mesmo, pelo que você faz. João, quando escreve o pastor do amor, quando ele escreve sua epístola, ele diz: se vocês dizem que andam na verdade, mas vivem em pecado, vocês não estão na verdade. Vocês não estão na verdade. E não existe meio termo. Este mundo está dividido entre um povo que vai para o céu, um povo como Jacó, que é eleito por Deus, chamado por Deus, que vai tropeçar às vezes, mas vai querer sempre encontrar o Criador, sempre vai estar levantando o altar, adorando, buscando o Senhor, e do outro lado, aqueles que vão caminhar rebeldemente até o fim. E a gente, muitas vezes, não entende isso, porque hoje, a gente vai ver hoje de noite, A gente vai ver hoje de noite isso. A gente tem um evangelho aí que você pode ser crente e viver de todo jeito. Que não tem nenhum problema, que Deus é amor, hashtag Deus é amor, não tem nada disso. Nós somos povo de Deus e por aí vai, está tudo muito certo. E é esse mesmo povo que sai arrotando por aí, dizendo: eu sou filho de Deus, eu amo a Deus, eu glorifico a Deus, eu quero Deus, mas as suas obras são do diabo. Eles começam o dia buscando a Deus, mas vivem o dia com o diabo. Esaú sabia quem era Deus. Esaú conhecia Deus. Esaú estava no núcleo patriarcal. Esaú sabia das histórias, da revelação de Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó. Ele sabia muito bem disso, mas os passos dele eram passos da serpente. Quais são os seus passos? Quais são os seus passos? Quais são os seus passos? Quais são as evidências? Você evidencia o quê? Você evidencia o quê? Então, uma das características, irmãos, de um filho do maligno é que ele vive sempre em rebeldia, agindo pelos sentidos, buscando seus próprios desejos. Então, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Uma das características da natureza maligna é que ele não se submete à vontade de Deus, ele sempre procura os seus desejos. Deixa eu dizer uma coisa, com Deus não tem democracia. Sabia disso? Deus não pergunta ao povo o que o povo quer fazer. Deus não é democrático. Ele diz: o povo tem que fazer o que ele quer. O povo tem que andar conforme a lei dele.
Mas observe, o filho do maligno, ele não se submete a Deus, porque ele é atraído pelos seus próprios desejos. São os seus sentidos que ordenam a vida dele. Não é assim, irmãos, a vida de muitos crentes? Não é assim esse cristianismo que a gente está vivendo? Onde as pessoas fazem o que bem entendem, seguem os seus desejos e no final dizem que são cristãos, que servem a Deus, que amam a Deus, mas vivem uma vida totalmente bagunçada. Como pode, irmãos? A Escritura, veja, você pode ser o maior crente do mundo, você pode ser um Jacó. Não se esqueça do que já falei aqui. Deus não manda julgar coração. Nessa esfera, eu não entro, não posso entrar. Para ilustrar, se o irmão agir de uma forma, eu não posso ousar dizer, por exemplo, o irmão agiu com tal intenção. Por que eu não posso? Porque eu não julgo o coração, eu não sei a intenção. Mas eu posso julgar a obra e dizer, a partir da lei de Deus, se aquela obra é má ou não. Então essa questão de Deus só quer o coração é mais uma invenção desse evangelho tutti-frutti. Você tem que fazer uma introspecção, não é ver, eu creio no meu coração. Deus sabe, tem gente que ainda diz assim, Deus conhece o meu coração, misericórdia, meu irmão. Porque você está entrando em solo santo, de fato, Deus conhece o seu coração. E aí é o que você faz, que vai testificar. Então, quais são os seus desejos, por exemplo? Quais são os seus interesses? E aí veja como é significativo quando Cristo diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é o evangelho. Você não vive mais a partir daquilo que você deseja. Você não vive mais pelas paixões do seu coração. Você vai abrir mão de si mesmo para viver agora a partir do desejo de Deus. Deu para entender isso? Então, não tenham dúvidas de que um evangelho que é pregado, que você pode viver de todo jeito, esse é o evangelho da serpente. Estava fazendo uma leitura e um puritano disse uma coisa, essa mensagem já foi compartilhada algumas vezes. De fato, o diabo sabe que o inferno é ruim. Quando os demônios viram Jesus em Gadara, lembra o que eles disseram? Vieste tu nos atormentar antes do tempo. Tem gente dizendo por aí que o diabo vai pegar o povo, né, e mandar no inferno. Essa é outra mentira desse evangelicalismo aí. Deus é Senhor do inferno e até o diabo vai ser atormentado no inferno. E o diabo sabe disso, que é um lugar de tormento, tanto é que ele disse, vais tu nos atormentar antes do tempo? Ele sabe que está sentenciado, ele sabe que vai para lá, ele sabe que tem um tormento esperando ele. Ele sabe de tudo isso. Então, se ele for te mostrar o inferno, ele não vai ter vantagem nisso. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai tornar o caminho para o inferno atrativo. E uma das coisas que ele tem ensinado por aí é, você pode ser viva de todo jeito, você pode. Você é crente, meu irmão, só porque você namora com a ímpia. Só porque tu tem uma vida de descrente. Que besteira, rapaz. Que Deus radical. Só porque tu sonega o imposto da empresa? Não. Só porque tu toma todas? Não, isso é não, rapaz. Tu não pode ser, não. Continua.
curte a vida é assim, segue o teu coração. Moisés deixa claro, os passos de Esaú só testificavam quem ele era. Se você fizer uma retrospectiva, conversando com os irmãos ontem, falando sobre os puritanos, e eu disse assim, eu tenho orado a Deus, dizendo, Deus, se eu não sou convertido, me converta. Aí os irmãos estavam lá e disseram, se o Senhor está dizendo isso e eu, o que é que digo? É porque às vezes a gente tem que parar para pensar, parar de se iludir, parar de se enganar e achar que cristianismo é isso. É estar no domingo de noite, no domingo de manhã e na segunda-feira, pinto 7. A gente acha que cristianismo é isso. É essa bagunça que está por aí fora. Que você pode fazer parte da igreja e ser mundano ao mesmo tempo. Cuidado. Se não estamos nos submetendo à lei de Deus, quem não se submete à lei de Deus e vive pelos seus próprios desejos, dá sinais que é filho do diabo. Dá sinais. A natureza dele é do diabo. A natureza dele é do diabo. Agora, irmãos, pense como a história de Esaú também é interessante, porque ele se transformou em um grande povo, príncipes, chefes, reinos, ele cresceu, viu sua geração crescer, carregar o seu nome. E veja como a mão de Deus conduziu a história e fez o filho da serpente prosperar. Veja, então uma coisa aqui importante, prosperidade não é sinônimo de redenção. A gente tem que rapidamente pontuar isso aqui. Muita gente por aí está sendo abençoada, está prosperando, mas isso significa que é um favor redentivo de Deus. Deus está fazendo eles crescerem, mas Deus irá rejeitá-los. Deus irá julgá-los. Então isso é uma coisa muito importante. Mas observe que qual é o ponto de Moisés, o ponto fundamental? Que veja como Deus dirige, a gente está falando de Gênesis aqui, onde as nações, elas começam a desenvolver. A gente, por exemplo, quando a gente fez as exposições de Daniel aqui, o que foi que a gente viu? Todo momento que Daniel registrava, nós tivemos a Babilônia, nós tivemos o governo Medo-Pérsia, nós tivemos o governo grego, nós tivemos o governo romano. Todas as vezes que o autor, o livro de Daniel, registra as invasões, o domínio, o que ele deixa claro? Deus é aquele que faz o reino vencer as batalhas. Daniel diz, foi Deus quem botou Nabucodonosor no trono. Foi Deus quem colocou o reino Medo-Persa. Foi Deus quem colocou o governo grego, ou seja, eles estavam agindo, lutando, guerreando, como por exemplo os gregos, uma potência. E Daniel deixa claro, é o governo de Deus. É Deus quem governa nações. A gente está falando em Daniel, a gente está falando de cativeiro babilônico. A gente aqui está falando de Gênesis, do começo da história. E Moisés está dizendo, é Deus quem governa o movimento das nações. É Deus quem faz as nações prosperarem. É Deus quem governa as nações poderosas. Mesmo elas sendo ímpias, malignas, por trás há o governo de Deus. Por que, irmãos, isso é importante? Porque o livro de Gênesis é importante. Porque, irmãos, não é simplesmente um movimento de uma nação. Não é simplesmente um movimento de um povo. É porque a história desse mundo é a história da redenção.
Não é, o problema é que a gente olha para a história, a gente olha para uma Venezuela, a gente olha para um Chile, a gente olha para uma Argentina, e a gente só pensa nas questões econômicas, questões geográficas, questões sociológicas. Mas o que Gênesis está mostrando aqui é que por trás desse enredo, que a gente muitas vezes não percebe, tem a história da redenção. Então as nações, o movimento delas, também é coordenado por Deus. Até a sua prosperidade é coordenada por Deus. Os reis que se levantam porque Deus levanta. Os reinos são abatidos porque Deus abate. Porque tem uma história muito maior. O que isso deveria trazer para a gente? Descanso. Não é isso? Porque a gente está mais preocupado com o ministro, com o presidente, com Nicolás Maduro. Eu conheci venezuelanos, conversei com eles. Eu perguntei, é fake news o que dizem a respeito do seu país? Ou é verdade? Eram marido, esposa, 3 filhos e o cunhado. Pastor, o salário mínimo não dava para comprar uma galinha. Já pensou nisso, irmãos? Você recebeu o seu salário mínimo, que o nome já diz mínimo. Você vai ali no centro, Rede Mais, você pede uma galinha e não dá para comprar uma galinha, você tem que comprar meio quilo de galinha, porque o seu salário não dá. E a gente olha para isso e fica revoltado. Às vezes a gente até peca, se eu fosse ímpio, eu ia comprar um revólver e dar um tiro na cabeça desse cara. Porque a gente só pensa nessa esfera. A gente não entende que há um governo por trás disso. A história da redenção, ou seja, essas coisas tão loucas, tão desumanas, como Esaú entrar em Seir e matar aquele povo, dominar aquele território. Tem um governo de Deus. Isso deveria nos trazer consolo. Então, a gente não deve temer comunismo, presidente sapequinha, poderes. Porque, veja, desde Gênesis, Deus governa os reinos. É dele os reinos. E Edom foi subjugado por Israel. Deus levantou o povo dele e derrubou Edom. Sabe o que isso significa? Que as nações, elas um dia irão se desfazer. Olha, eu acho linda, irmãos, a Escritura. Eu me apaixono a cada dia por ela. A coisa mais acertada da vida foi começar a expor Gênesis aqui. Olha como Moisés conta a última geração. E o rei reinou, morreu, o outro reinou. E o rei reinou, morreu, veio outro reino. Percebe a fragilidade dos reinos? Os homens morrem. Os homens se acabam. E Deus governando cada etapa. Um reino se estabelece, morre, nasce outro. Deus continua governando. Homens poderosos também morrem. Porque eterno é somente Deus. Poder um dia vai acabar. Esse poderoso governo um dia vai acabar. E aí, irmãos, veja, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não devemos temer esses reinos. Sabe o que Jesus disse? Jesus falou, não tema os homens. Por quê? Tema Deus, que pode matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno.
Aí sim, isso é destruidor, sabe por quê? Porque não há político que escape do inferno. Ó, não há Alexandre de Moraes, o carequinha sapequinha, que tome uma decisão que tire gente do inferno. Não tem canetada do ministro que tire aquele que Deus sentenciou para sempre. Não há manobra jurídica nenhuma que tire o indivíduo do inferno. Quem cair lá, por mais poder que tenha, lá vai ficar e não volta mais. Porque quem governa é Deus. Lá a cela não tem chave. Lá a prisão não tem porta. Advogado lá não entra, porque o advogado já tem um povo que ele defendeu durante a história da redenção. Porque lá quem manda é o verdadeiro dono da história. Portanto, irmãos, são duas coisas importantes aqui. Por isso que a história de Esaú, para ele é uma desgraça, para nós também é uma esperança. De que os reinos um dia irão se desfazer. Assim como os reinos dos nossos dias. Que Deus é que movimenta porque há algo maior, há algo eterno. Por isso que Obadias registra muito que os reinos irão se desfazer para que o reino do Senhor seja estabelecido. Ou seja, irmãos, a gente vai ter muito problema político ainda. A gente vai ter uns dias sombrios. Mas nessa sombra há o divino. Sabe por quê? Porque como Obadias diz, por exemplo, Amós, melhor dizendo, é o tempo da peneira. É o tempo que o falso vai se revelar verdadeiro. Ou falso e o verdadeiro, verdadeiro. Sabe o que é isso, irmãos? Porque Deus está preparando o seu povo. A história vai ser consumada. E esses reinos serão desfeitos. E isso é esperança para nós. Porque enquanto os ímpios prosperam e os seus reinos se desenvolvem, o reino de Deus está sendo estabelecido para ser consumado. Vai chegar o fim desses reinos. Por isso concluo, cadê Deus? Ele está governando. A gente nem vê, né? Ele está governando. Ele continua governando. Todos esses poderes vão se curvar. E o que aconteceu com Edom já é um presságio do que vai acontecer com o mundo. É só uma questão de tempo. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado. Obrigado, ó Deus, pelas tuas palavras, pelo teu favor sobre nós. Em nome de Cristo, Senhor, mantenha essas palavras organizadas e intactas no nosso coração para nos preservar. Em nome de Cristo. Amém.